Abrindo a semana do Show da Tarde com a nossa entrevista, Rodrigo Fernando Lopes, professor mestre no curso de Direito do nosso Centro Universitário do Cerrado Patrocínio Unicerp. Professor Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui na 95. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer todo nosso estar participando mais uma vez aqui das atividades aqui na rádio. Vamos falar sobre a recuperação judicial de empresas. Hoje está grande essa recuperação em todo o Brasil, professor? Realmente, a situação econômica pelo qual o país vem passando vem desencadeando aí um volume crescente de empresas que se encontram numa situação de crise econômico-financeira. E com isso tem sido percebido um aumento gigantesco, né, sobre ações judiciais visando a recuperação da atividade econômica dessas empresas. As estatísticas vêm demonstrando isso e existem recursos jurídicos para que as empresas tentem salvar a sua atividade econômica, né? Uma delas é através de um procedimento judicial de recuperação de empresas. Independente do tamanho da empresa, a gente está vendo todo o Brasil, empresas grandes como empresas pequenas também que estão nessa recuperação judicial. Existem aí grandes empresas, né? A título de exemplo, né? Até possível mencionar, porque não é algo sigiloso. Nós temos como exemplo aí o Odebrecht, o próprio Grupo Oi de telefonia e outras tantas empresas que entraram com pedido judicial de recuperação da atividade. E elas se encontraram num momento em que as dívidas já estavam quase que tomando conta da capacidade de pagamento. E aí essas empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Mas existem milhares de empresas hoje no Brasil, em todos os estados, entrando com esse pedido de recuperação. Não só grandes empresas, mas médias e pequenas empresas também, porque a legislação ela trata da possibilidade para todo e qualquer tipo de empresa. Esse pedido de recuperação, ele tem várias dívidas, muitas dívidas. Ele não precisa arcar com as dívidas ou tem que arcar independente da empresa? Não, tem. Quando a gente fala em recuperação de empresa, não é uma forma de. Dá o cano? Não, de forma alguma. Infelizmente existem, né, algumas situações em que às vezes utiliza da má fé. Só que o espírito da legislação não é essa. A recuperação judicial é uma alternativa legal em que o empresário que verifica que o seu volume de passivo, ou seja, o volume das dívidas é crescente, e se ele não tomar nenhuma medida judicial, provavelmente será levado a uma situação de falência. Então a recuperação de empresa é uma possibilidade em que o empresário pede mais prazo, ele apresenta um plano de recuperação judicial, e esse plano pode ter uma variação das alternativas, né, o prazo que ele vai precisar pagar, e vai chamar os credores para ver se eles aceitam essa prorrogação desse prazo, tudo evitando a decretação de uma falência. Em quais situações o pedido de falência é concebido, professor? O pedido de recuperação judicial, ele é possível para sociedades empresárias e empresários individuais. Às vezes não é uma sociedade, é só um empresário que explora uma atividade, mesmo que de pequena monta econômica, mas a legislação ela autoriza. Existem alguns requisitos legais, né? Um dos requisitos legais é que essa empresa ela já esteja regularmente inscrita, já tenha o seu registro na junta comercial há pelo menos 2 anos. E ela não pode ter tido esse benefício há menos de 5 anos, né? O benefício de deferimento da recuperação judicial. Até para quem está nos ouvindo, o pessoal até um pouco mais velho, vai se lembrar, antigamente falava-se da concordata, né? Uma empresa pediu concordata. Hoje a terminologia é outra, a legislação ela deu uma amadurecida, ela deu uma modernizada, possibilitando a recuperação judicial. Esta recuperação judicial, devido à carga tributária, a tantos impostos que leva aí o empresário a fazer isso? O volume nós sabemos que há uma sobrecarga tributária, até a gente, né, vem acompanhando aí na mídia uma tentativa de se fazer uma reformulação, né, de todo o sistema tributário brasileiro. Isso depende de questões políticas, parece-me que está caminhando para um projeto para reformular, fazer uma reforma tributária no Brasil, mas até lá os empresários vêm sofrendo muito com a sobrecarga tributária. As responsabilidades também trabalhistas que devem ser cumpridas, né? O trabalhador é fundamental para o exercício da atividade empresarial, e também as obrigações que eles assumem com bancos, instituições financeiras, com fornecedores. Às vezes esses empresários assumem contratos com juros exorbitantes,
né, juros elevados, isso vai dificultando a atividade empresarial. Vamos para um exemplo na nossa região aqui. Nossa região vive, a economia ela é pautada no agronegócio. Então o agronegócio é mais sério ainda, porque o agronegócio ele depende não só do fator econômico do produto, né, do valor de venda, mas ele depende do clima, né, depende da oscilação do mercado internacional. Todos esses fatores vão agravando, né, uma situação de um empresário. Até com relação ao agronegócio, né, é interessante que existem algumas decisões dos tribunais superiores já deferindo a possibilidade de agricultores, mesmo que não tenha registro de empresa na junta comercial, às vezes como diz, uma empresa familiar, né, um grupo familiar, se estiver numa situação de crise econômico-financeira, alguns tribunais já têm aceitado a possibilidade deles requererem a recuperação judicial. Professor, com relação aos funcionários, o funcionário está ali no trabalho, no dia a dia, e ele está vendo toda a situação que a empresa está passando. Como que fica ali os encargos, o próprio salário para ele receber? Ele tem que ter um acordo ali com o patrão? Quando o patrão, né, digamos aí a empresa, entra com pedido de recuperação judicial, o patrão ele vai apresentar esse plano judicial perante o Poder Judiciário. Então será feito um planejamento para pagamento desses débitos atrasados. Nós salientamos que os trabalhadores eles possuem preferência de recebimento numa recuperação judicial, ou na eventualidade de ser decretada a falência da empresa, o trabalhador está em primeiro plano de recebimento. Então os trabalhadores não podem ficar de fora, né, do planejamento de pagamento, e na eventualidade de decretação de falência, esses trabalhadores deverão receber no primeiro grau, né, o primeiro nível de recebimento. Decretando falência, para esse trabalhador receber, o que ele faz? Bens que podem ser penhorados, como que funciona? A recuperação judicial é uma tentativa de não decretar falência. Então o empresário ele entra com pedido de recuperação e apresenta esse plano para pagar os credores. Se ele não conseguir cumprir o plano, aí será convertido em falência. Então, ou seja, a empresa quebra. Bom, aí nós temos uma lista de credores. Nós temos os trabalhadores, depois nós temos os credores com garantia real, que geralmente são instituições financeiras, né? Nós temos os demais credores. Mas os trabalhadores eles têm uma garantia especial. A partir do momento que o juiz decreta a falência da empresa, os trabalhadores terão o direito de receber um valor de até 5 salários mínimos de imediato. Então tem lá um dinheiro depositado na empresa que ela quebrou. Pega esse dinheiro e paga até 5 salários mínimos para cada trabalhador. Isso é para dar uma garantia, né, de subsistência ao próprio trabalhador. Feito esse pagamento, o juiz vai mandar bloquear todos os bens da empresa falida. E estes bens, eles serão vendidos e leiloados. Apurado esse valor, feita a venda desses bens, primeiro vai pagar então os trabalhadores. Então tem lá um saldo ainda de crédito dos trabalhadores, primeiro paga esses trabalhadores. Um grande problema no processo falimentar é que o procedimento demora. E quando vai vender esse patrimônio que o juiz mandou bloquear, às vezes o patrimônio já está defasado, sucateado. Então vai vender por um valor muito baixo. E aí esse é um problema para os trabalhadores, né? Então por isso que a recuperação judicial é um mecanismo de tentar salvar a atividade econômica em benefício de quem? Não só dos sócios da empresa, mas em benefício dos trabalhadores, em benefício das instituições financeiras, em benefício do próprio Estado, que precisa ter o imposto recolhido. Então quebrar empresa, falir empresa não é bom para ninguém. Esta recuperação judicial, o patrão, o empresário, ele tem que entrar na justiça? Seria isso? Existem duas modalidades. Que a gente tem percebido que há um volume maior, que é o pedido judicial. Então faz o pedido endereçado ao juiz, o juiz vai analisar se a empresa realmente está numa situação de crise e o juiz defere a recuperação judicial. Quando o juiz defere a recuperação judicial, ele determina que todas as ações contra a empresa que pediu recuperação, elas serão suspensas. Então é o momento do empresário ganhar um fôlego para conseguir reorganizar economicamente a sua empresa e dar continuidade à atividade. Agora, existe a outra possibilidade da recuperação, que é a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, como se fosse um acordo do empresário com seus credores. O empresário fala: olha, estou numa situação de crise econômica, se eu não fizer nada, não conseguir reorganizar minha atividade, a minha empresa vai acabar caindo na falência. Então ele chama os credores, convoca os credores e faz um acordo. Isso chamamos de recuperação extrajudicial. Só que o empresário tem que cumprir esse acordo. Se ele não conseguir cumprir,
inevitavelmente vai ser decretada a falência da empresa dele. Professor, uma situação, a empresa que não faz o depósito do FGTS do seu trabalhador. Aí o trabalhador vai ao banco para fazer o seu financiamento da casa e não está lá depositado o seu fundo de garantia. O que ele deve fazer? Bom, aí ele tem as medidas judiciais na esfera trabalhista, né? Então ele tem que buscar a Justiça do Trabalho para fazer as devidas cobranças. Isso vai acarretar multa para o empresário. Aí seria um outro procedimento na esfera do direito do trabalho, né? Uma reclamatória trabalhista que não desencadeie uma falência. Então a empresa pode ter lá 20 funcionários. Se esses funcionários entrarem com uma reclamatória trabalhista, eles vão tentar receber lá na esfera da Justiça do Trabalho. Ocorre que se o empregador não pagar, qualquer trabalhador pode pedir a falência da empresa também. Então há uma consequência do não pagamento de obrigações trabalhistas. Da mesma forma, qualquer credor que não paga uma obrigação, qualquer empresário que não paga uma obrigação frente a um credor, seja trabalhista, seja um credor que ele fez um determinado contrato, isso pode, dependendo dos requisitos legais, né, tem todas as questões específicas da lei, mas isso pode resultar num pedido de falência contra o empresário. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui no nosso Show da Tarde. Eu que agradeço, e a nossa missão é essa, é trazer informação para toda a sociedade. Estamos à disposição. Um abraço. Professor mestre no curso de Direito da Unicep, Rodrigo Fernando Lopes, foi a nossa entrevista aqui na 95, falando sobre a recuperação judicial de empresas. Entrevista Difusora 95.